Boa noite a todos os presentes. Que a graça e a paz esteja com todos. É sempre uma alegria estar aqui com os irmãos. Para quem não me conhece, parece difícil alguém me conhecesse. Mas para quem me conhece, meu nome é Rogério. A gente está trabalhando ali na nossa igreja no Roma 2. Os nossos meninos estão para lá. E eu tenho 3 meninos, né? Thales, Taylor e o Pedro. Eles trabalham com a gente lá no Roma, na parte do louvor. Por isso que eles não vieram. 1 Timóteo capítulo 1, versículos de 7 a 11. O Pedro é de consideração. 1 Timóteo 1, versículos 7 a 11. No próximo mês, nós vamos refletir sobre a questão de cumprir a palavra de Deus, cumprir os mandamentos do Senhor. O que significa essa questão de se cumprir a Bíblia? E no mês que vem estaremos tratando desse assunto aqui na Casa de Pedra. E a gente vai falar um pouco sobre lei e graça. Lei e graça andam de mãos andam juntas, uma ao lado da outra. 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo 1, de 7 a 11. Os irmãos deixem suas versões de Bíblias abertas nesse texto. 1 Timóteo capítulo 1, 7 a 11, diz assim a palavra de Deus: pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória de Deus bendito, ou melhor, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual foi encarregado. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui cultuando ao Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de cantarmos hinos, cantarmos louvores ao Senhor, lermos juntos a Tua palavra. E agora também agradecemos pela oportunidade de conversarmos e aprendermos da Tua palavra. Que o Senhor nos ilumine através do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Qual é o contexto desse texto que nós acabamos de ler? As falsas doutrinas às quais Paulo se refere aqui nesse texto têm a ver com mitos e genealogias intermináveis que eles estavam discutindo entre eles. É possível que eles tenham em mente uma forma de misticismo, apesar deles usarem o Velho Testamento, mas todas as histórias que eles contavam entre eles causavam um certo misticismo, e isso eles iam incluindo na lei. Enfim, eles estavam fazendo um emaranhado de assuntos que estava confundindo as pessoas. E a gente consegue ver isso claramente no verso 3 e 4. Olha aí na sua Bíblia. Quando eu estava de viagem rumo a Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Efésio, para admoestarem acerca de pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Então, Paulo, orientando o seu amigo, seu filho na fé, Timóteo, pede para, tome cuidado com algumas pessoas aí que estão confundindo
E a gente tem bem claro isso nos dias de hoje, como pessoas confundem a palavra de Deus, fazem dela o que eles acham melhor para eles, distorcem e ensinam a isso ainda. E vai confundindo as mentes das pessoas. Não é importante a gente determinar aqui qual é a natureza exata dessas falsas doutrinas, porque isso não vem ao caso, pelo menos nessa mensagem de hoje. Os falsos mestres, eles se apresentavam como mestres verdadeiros. No versículo 7 a gente vê bem claro Paulo dizendo isso, pretendendo, versículo 7, acompanha aí, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais estão fazendo ousadas asseverações. Esses mestres que eles mesmos se intitulavam, eles estavam usando de forma inadequada a lei de Deus. E nessa lei, inserindo mitos, genealogias intermináveis, enfim, estavam usando de forma errada. Por isso que Paulo, ele traz esse assunto à tona para Timóteo, ele expõe essa rebelião desses homens e revela tudo que é contrário à sã doutrina através dos ensinamentos desses homens. Ao usar a lei como um livro de fonte de sabedoria estranha e para alimentar suas fantasias esotéricas, os falsos mestres capacitavam as pessoas a se sentirem e parecerem religiosas, sem ter que confrontar verdadeiramente os ensinos da palavra de Deus. Era isso que estava acontecendo aqui. Esse era o contexto. E neste caso, então, Paulo começa a tratar de uma questão que às vezes até mesmo nós usamos de forma errada uma frase. E nós vamos ver daqui a pouco que frase é essa. Mas Paulo começa a colocar a lei do Senhor e o evangelho da glória de Deus juntos. Não devemos, portanto, nos esquecer de que os 10 mandamentos, que é a lei, ela começou no âmbito da graça. E nós já ouvimos uma frase em 2017, os 10 mandamentos é a graça de Deus esculpida em pedras. Então, os 10 mandamentos, ele já começa com a graça de Deus. Por isso, podemos compreender que a lei do Senhor para nós, que somos justificados, salvos por Cristo, ela é boa, pois ela nos orienta, a lei nos serve de orientação. A lei não é um fardo pesado. 1 João 5,3 diz que os seus mandamentos não são pesados. Pelo contrário, a lei é a instrução de Deus na justiça e o seu lugar no crescimento do cristão é fundamental. É nesse sentido que o Senhor exige fé para que obedeçamos a lei de Deus. Deuteronômio 30:16 diz assim: porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus e ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual estás a possuir. No contexto, nesse texto que nós lemos, Paulo trata desse assunto da função da lei na nossa vida. E os falsos mestres estavam usando isso como escudo para se defenderem ou para acusarem Jesus, dizendo que Jesus estava corrompendo a sã doutrina. A gente vê isso em Mateus. Faziam propaganda de si mesmo, quando na verdade eram falsos, eram ignorantes da palavra de Deus. Qual é o uso correto da lei? É o que vamos destacar. Por que nós estamos falando da lei e os mandamentos? Porque é esse o assunto que Paulo está tratando aqui. Nós estamos estudando no Roma os 10 mandamentos. Desde a primeira quinta do mês, estudamos quinta e domingo na escola dominical, cada dia um mandamento. E já estamos hoje pela manhã, estudamos
o sexto mandamento, não matarás. E a gente percebe que cada mandamento que a gente estuda, a gente sente muito pequeno diante de Deus. Nós não somos nada diante de Deus. E a gente tem, às vezes, a ousadia de dizer, por exemplo, hoje nós estudamos o não matarás, a gente fala, opa, esse aí, estou bem, nunca matei. E não entendemos exatamente nada do que significa não matar. E a gente tem estudado, temos visto que somos incapazes de cumprir os mandamentos, a não ser pela misericórdia de Deus. Só um homem pôde cumpri-lo todo, que foi Jesus Cristo. Mas em primeiro lugar, o que nós vemos nesse texto? Que a lei é boa. Olha o versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utilizar de modo legítimo. A lei nunca esteve em oposição ao Evangelho. A lei é boa, santa, justa e espiritual. A lei nos ensina a caminhar ao encontro de Cristo. O fim da lei é Cristo e o seu propósito é nos salvar. Sabemos que Cristo nos salva, mas a função da lei é nos levar a Cristo. Se nós entendemos a lei, nós estamos no caminho de Cristo. Se nós aceitarmos Cristo como Salvador, estamos salvos. O seu propósito, em termos de salvação, não é salvar, fique bem claro isso. Mas a lei nos encaminha para o Salvador, que é Jesus Cristo, para nos mostrar os nossos pecados. A lei serve para nos punir, para nos mostrar quem somos. Calvino, ele diz que a lei tem pelo menos 3 funções. Ela é punitiva, ela condena os pecadores e leva esses pecadores a Cristo. Ela é intimidadora, porque refreia os malfeitores, porque a lei também, a lei moral, que é a lei em vigor ainda hoje, ela serve para refrear os malfeitores. E em especial, a lei é educativa. Ela nos ensina e nos exorta, os crentes, a seguirmos para Cristo. Esse é o primeiro princípio que a gente vê nesse texto da lei. A lei é boa. Nós estamos debaixo da lei e estamos debaixo da graça no mesmo tempo, ao mesmo tempo. Não há essa divisão. Em segundo lugar, o que vemos no texto é que a lei, ela não produz justiça pessoal. Versículo 9. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, só até aí. Nós vamos tratar dessa lista toda daqui a pouquinho. A lei não é para os justos, mas para os pecadores. Um justo não precisaria da sentença condenatória da lei. Mas ao mesmo tempo, nós vemos na palavra de Deus que não há um justo sequer. Todos os homens são transgressores, todos nós somos pecadores. É por isso que a lei se aplica a todos. Todos estamos debaixo da lei. Claro que a lei nas suas divisões, lei cerimonial, lei religiosa, mas a lei moral, os 10 mandamentos, são perfeitos para nós e precisamos segui-los. Infelizmente, nós sabemos que não conseguimos cumprir todos, mas só pela graça de Deus pedimos perdão e Ele nos perdoa. Mas o 7º mandamento é um grande problema dentro das nossas igrejas. Temos líderes, pastores em todas as igrejas, membros que estão na quebra do 7º mandamento. Esse é um problema. É absolutamente errada a ideia de que hoje estamos debaixo da graça, somente. Nós estamos debaixo da graça e da lei. O que Paulo está ensinando é o mesmo que Jesus ensinou quando diz que ele veio ensinar, quando diz que os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores.
Então até aqui nós vemos que a lei é boa e é para todos nós. A palavra de Deus e a lei é para todos e ela é boa. Em terceiro lugar, a lei, ela desnuda o pecador e revela a gravidade do seu pecado. Versículo 9, a partir da lista. Transgressores e rebeldes, a lei é para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros, e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. Um dos pontos e propósitos maiores da lei é levar os pecadores ao ponto de que eles se sintam completamente quebrados sob o peso esmagador do pecado. Esse é o propósito da lei. O propósito da lei é revelar o nosso pecado. Quando Deus deu os mandamentos a Moisés, por que ele falou: não terás outros deuses diante de mim? Não farás para ti imagem de escultura? Não tomarás o meu nome em vão? Guarde o domingo e santifique para o Senhor. Honra teu pai e tua mãe. Ele falou isso para um povo dele, porque o povo já fazia isso. Precisava lembrar o povo de que eles fazem isso. E a gente precisa estar sempre lembrando que nós somos pecadores e que nós quebramos os mandamentos do Senhor, mas temos um Deus de misericórdia que nos perdoa. E precisamos estar lembrando de novo que somos pecadores e que temos um Deus de misericórdia que nos perdoa o tempo todo. Nós quebramos os mandamentos o tempo todo. O problema é quando quebramos e mantemos a quebra, né? Não pedimos perdão. Então o propósito da lei é revelar esse pecado. O propósito da lei é como uma lanterna no escuro. Ela mostra um obstáculo, mas não tira o obstáculo. Você precisa se desviar dele. É como uma tomografia computadorizada, que mostra um tumor, mas não tira o tumor. É como um prumo de um construtor que mostra a imperfeição da parede, mas não corrige a imperfeição. É como um espelho que revela a sujeira do seu rosto, mas não limpa o seu rosto. A lei serve para isso, mostra o seu pecado. Mas só quem tira o pecado é Cristo. Mas ele mostra o seu pecado. E é terrível quando a lei nos mostra o pecado e a gente não sente que é pecador, e a gente não reconhece, e a gente continua na quebra dessa lei. E aí Paulo traz uma lista terrível de pecadores, e ainda por fim fala assim: e tudo mais que quebra a lei. Parece que ele não tinha mais como caber, né? Então ele fala assim: transgressores são aqueles que conhecem a lei e a violam deliberadamente. Os rebeldes são os indivíduos ingovernáveis, são rebeldes, insubordinados. Os irreverentes são aqueles que professam a irreligião absoluta e ativa, desafia sempre a Deus, e a natureza dele é guerra contra Deus e contra a religião. Esse é um irreverente. Os pecadores são aqueles que perderam todas as suas referências morais. Os ímpios não são apenas transgressores da lei, mas aqueles que violam o mais santo e o mais decente da vida. Os profanos são aqueles que desrespeitam as coisas sagradas em todas as suas formas de adoração. O parecido e o matricidas, ambos são filhos que perderam o respeito total pelos pais, a ponto de os agredirem, os matarem. O homicida são os assassinos. Os impuros são aqueles que se entregam a toda sorte de impureza sexual. Os sodomitas se referem ao homossexualismo masculino. Os raptores de homens é o que está dizendo, especificamente ali no grego, está mais para sequestro de escravos. Os mentirosos são aqueles que não hesitam em mentir, e os perjuros são aqueles que dão falso testemunho contra o próximo. E por fim, parece que Paulo não tinha mais papel, ele sabia que não ia conseguir mais escrever. Ele diz: tudo que se opõe à sã doutrina. Esse é aquele que quebra todos os mandamentos.
Hoje, quando nós estudávamos o Não Matarás, um visitante que estava lá com a gente falou assim, quando eu disse que a gente no sexto mandamento, não matarás, nós temos muito mais deveres do que direitos. E ele falou assim, essa lista aqui, ela é muito maior do que a lei que temos hoje no mundo, né? A lei dos homens. Deus estipulou detalhes na lei que a gente não colocou na lei nossa dos homens. A lei de Deus, ela é detalhada. Quando nós estudamos o 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, e na lei está escrito, quem desobedecer ou quem amaldiçoar o seu pai será morto. Os filhos, né? E na quinta-feira os filhos, todos nós somos filhos, mas os filhos foram, estava cheia a igreja de jovens lá, os caras, opa, imagine se essa lei, né? Hoje, acho que todos nós estaremos mortos, né? O 4º lugar, a lei está em harmonia com o ensino do Evangelho. Versículo 11, segundo o Evangelho da glória de Deus, do Deus bendito, do qual foi encarregado. A lei, ela trata da sã doutrina. A lei trata do Evangelho da graça. Portanto, aquele que se opõe à sã doutrina, se opõe à lei. Aquele que se opõe à lei, se opõe à sã doutrina. A lei e o Evangelho não estão em conflito. Eles se completam. A lei revela a ira de Deus como a sua justiça vingativa. E o Evangelho revela a glória de Deus como a sua justiça reconciliadora. Visto que ele concedeu ao pecador participação em Cristo. A gente lê isso em Romanos capítulo 5. Temos livre acesso à glória de Deus, a qual estamos firmes. É certo, mais uma vez repito, é certo que a lei não salva. Quem salva é Cristo e o seu sacrifício. Então o que aprendemos nesse texto? Já caminhando para o final. Ao relacionarmos lei e graça, devemos nos lembrar dos diversos aspectos que essa lei tem. Em primeiro lugar, nós encontramos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento a graça de Deus. Ela não reserva a sua graça somente no Novo Testamento, como muitos pensam. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento podemos ver Deus agindo graciosamente, salvando aqueles que creem na promessa do Redentor. Abel, Enoque, Noé, Abraão, todos os santos do Antigo Testamento foram salvos por acreditar naquele que viria. Eles não foram salvos pela lei. Eles foram salvos porque acreditou na promessa de que viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Eles foram salvos pela graça. É certo que Deus exigia deles a obediência à lei, mas eles foram salvos por acreditar na promessa. Em segundo lugar, a lei opera para a vida ou morte no pacto das obras, e somente para a morte no pacto da graça. E no pacto das obras, por mérito, o homem poderia continuar vivo e merecer a árvore da vida. Portanto, pela obediência, o homem viveu. No pacto da graça, a obediência em Cristo Jesus, ele vive e ele tem o direito a ir para o céu. Por último, o crente, ele se beneficia da lei, estando debaixo da obra redentora de Cristo. O mérito de Cristo é maior do que isso tudo, e nós devemos acreditar nesse sacrifício de Cristo, que cumpriu toda a lei, e ele foi o cumprimento dessa lei. Esse é o único modo do ser humano ser salvo, através da graça de Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque acreditamos na lei, acreditamos na Tua graça salvadora desde o Gênesis. E é importante que a lei e a graça estejam andando juntas, porque sem a lei não entenderíamos a Tua graça.
O Senhor nos abençoe, nos faça entender isso, em nome de Jesus. Amém.